Aleluia! Glória a Deus, vocês estão animados? Aleluia, pode se assentar. Gente, quero gente animada, dando glória. Trouxe até um amigo assembleiano. Pode ficar de pé, por favor, Gil? Por favor, ó a beca de assembleiano. Trouxe o irmão para dar glória aqui. Se vocês não dão glória, eu trouxe o assembleiano aqui. Gosto muito desse texto, Isaías 6:1. E em todo o meu testemunho, esse texto falou muito ao meu coração, e a gente vai ter ele como base para essa mensagem. Amém? Todos acharam? Isaías 6, versículo 1. Vamos ler. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e exaltado trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriram o rosto, com 2 cobriram os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a terra inteira estava cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ele tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor proclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero ser um instrumento em Tuas mãos, que o Senhor possa falar, o Senhor conduzir, Pai. Quero ser totalmente direcionado e guiado pelo Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vou contar também um pouco do testemunho, mas esse texto falou muito comigo. O primeiro ponto era que Isaías ali, ele tinha passado por algo muito difícil na vida dele. Ele estava passando por um luto. O rei Uzias morreu. O rei Uzias foi onde um parceiro dele na caminhada. Era onde ele tinha liberdade, onde ele gostava de caminhar com o rei. Só que de repente esse rei morreu. Porque na nossa vida acontecem fatalidades. Na nossa vida acontece uma doença que nós não planejamos. Na nossa vida acontece um luto que também nós não planejamos. Acontece crises em um casamento que nós não planejamos. Mas a vida aparece situações difíceis. Na nossa história e na nossa vida vai ter momentos de dores. Mas uma coisa que me chama a atenção é que no momento mais difícil de Isaías, ele fez uma coisa: ele correu para o templo. Ele não correu para um amigo, ele não correu ali para os seus familiares, mas ele correu para o templo do Senhor. Ele correu para o Senhor. E nós precisamos aprender isso, porque muitas das vezes nós queremos correr para um amigo, nós queremos correr para nossos familiares, nossos cônjuges, antes de próprio correr para o Senhor Jesus. Ele saiu correndo e foi para o templo. Ele foi adorar o Senhor. Ele não saiu ali para pregar o evangelho, como ele fazia, mas ele falou assim: cara, eu vou me retirar e vou para o secreto. Isso é uma da lição que a gente precisa aprender. Todas as vezes de uma situação difícil na sua vida, todas as vezes que acontecer algo que você não tem o governo, que dói, que te machuca, que te fere, corre para o Senhor. Corre para o Senhor, vai para o secreto. E no meio de toda essa dor, ele teve a maior visão. No meio dessa dor, no meio talvez de choros, de lágrimas ali, o Senhor aparece com uma visão a ele. E como nós lemos aqui, uma visão de anjos, uma visão de serafins ali. Eu imagino como ele estava em êxtase ali, com
com aquela imagem, com 6 asas, tampando o rosto, batendo, clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Ali ele ficou num estado de choque ali. Ele ficou maravilhado com aquela situação. No maior momento de dor foi aonde o Senhor se revelou a ele. Entenda uma coisa, no seu maior momento de dor é onde o Senhor quer revelar. Ele quer se revelar de uma forma diferente para a sua vida. E eu entendi isso no meu testemunho. Por isso que esse texto fazia tão sentido para mim. Por isso que esse texto faz muito sentido. Porque naquela visão, em tudo que eu passei, eu comecei a ver e enxergar o Senhor de outra forma. Eu enxerguei o Senhor totalmente diferente do que eu tinha entendido. E Isaías, ele já era um profeta, ele já exercia o ofício e o cargo do profeta. Ele já pregava ali, ele já anunciava as boas novas. Ele já tinha uma vida com Deus. Mas ele subiu para um novo nível com o Senhor. Mas ele entendeu algo novo no Senhor. E no meu acidente, quero entrar para o testemunho, foi no dia 22/3. Nós chegamos aqui meio-dia, e aí eu tinha comprado aquelas fitas com telhado, sabe, uma cinza, eu não sei se vocês sabem, mas é uma para tampar os buracos do telhado. E aí o pessoal estava organizando aqui e falou: ô Igor, sobe lá, entrega a fita para o serralheiro. Eu subi, tem um caminho pela laje aqui, que a gente sai aqui, e eu entreguei essa fita a ele. Eu vi o terreno, já tinha filmado ali o terreno, falei: esse terreno é nosso. E aí eu olhando aqui, eu vi que desse lado é um barracão que ainda não é nosso. E aí eu falei: cara, eu vou filmar esse barracão porque ele dá acesso, daqui dá acesso para o nosso outro barracão. E eu vou filmar porque a gente vai dar certo, a gente vai comprar, eu vou filmar tudo. E naquele momento, eu fiquei cego. Eu achei que pesava 10 quilos. E eu comecei a andar no telhado, como se eu fosse magrinho, como se eu fosse tipo o Ivan, sabe? Eu imaginei isso, eu falei: cara, é de boa, é só pisar ali, é só pisar no parafuso. E eu falei: é só pisar no parafuso? Ele falou: é, mas cuidado, Paulão. Eu falei: beleza, fui pisando no parafuso. E aí de repente eu cheguei aqui do outro lado, eu falei: cara, eu vou dar um passo a mais aqui. Eu vou passar para lá, que depois eu pulo para o outro lado. E aí nesse tempo eu pisei e é muito doido, a telha ela quebrou rente o lugar, rente o ferro que estava ali, que era para eu ter pisado certinho. Ele quebrou bem ali, eu pisei na ponta dali. E de repente eu caí de 8 metros de altura, uma queda livre. E ali não tem tempo para pensar, gente. Olha, se você não estiver bem com Deus, viu, gente? Não adianta falar que dá tempo de se arrepender, viu, man? Conserta a sua vida, pede perdão a Deus e se subir em telhado, porque não dá tempo de se arrepender, viu? Eu caí, foi segundos, cara. O tamanho que for, não tem tempo. Só o seu grito, o eco do seu grito e o chão. E aí eu caí, o pastor foi o primeiro, porque ele viu toda a cena e ele correu. E aí uma das coisas que eu olhei foi o lugar que eu caí. Eu caí bem aqui nessa direção, bem próximo ao altar e bem próximo a uma escada. Eu até tenho a foto aí que eu pedi para vocês. Tem uma foto que mostra bem aqui, ó. Se vocês forem ver, eu estava bem próximo a essa escada. A escada estava cheia de ferro. Se eu caio nessa escada, eu não sei o que seria de mim. E os ferros, como a gente cortou, os ferros estavam todos para cima, pontudo. Eu sei que agora dá até uma gastura, né? E foi isso. Eu caí, e se eu caísse com uma telha para frente, eu estaria caído na quina do altar, na quina da escada. E eu olhei todo esse cenário. Na hora o pastor olhou e falou assim: cara, que milagre, olha onde você caiu. E eu dolorido, falei: milagre? Mas aí eu olhei e vi, falei: cara, como o Senhor é bom. Como a gente consegue ver o amor de Deus nos detalhes. No meio da crise, no meio da dor, nós conseguimos ver a mão de Deus. E ali, eu comecei a ficar desesperado ali, com muita dor, eu querendo levantar, uma adrenalina sobre mim. Eu falo: cara, eu vou levantar. O pastor falou que meus olhos estavam dilatados. E eu falei: não, vamos levantar, eu consigo andar. Ele: não, você está louco, para, não vai andar não. E aí eles tentaram, a única coisa que eu vi é que meu braço estava bem feio. No meu braço vai ver, tem um pano no meu braço, porque eles não queriam que eu visse meu braço, ele estava com fratura exposta.
Mas ali, naquele meio tempo ali, eu fiz uma oração. Eu falei assim, vamos orar, vamos orar. Eles falavam coisas, eu falei, cara, vamos orar, vamos orar. E aí, o meu primeiro pensamento foi a minha filha. Minha filha estava com 9 meses, naquela época. E como pai, quem é pai vai entender que muda o sentimento. Você não mais se preocupa como que vai ser o seu estado, como que vai estar a sua vida, mas como que vai ser a vida da sua filha. Eu comecei a pensar, eu falei, cara, como que vai ser se eu ficar paraplégico? Como que eu vou conseguir ajudar e cuidar da minha filha, Senhor, proteja. E eu comecei a orar só sobre ela. Falei, Senhor, guarde. Se a ambulância demorar, mas guarde minha filha, não deixa que isso atrapalhe o crescimento dela, não deixa que isso atrapalhe o desenvolvimento dela. E eu começava a orar ali, até que a ambulância chegou, e aí eu fui para o hospital. E ali eu desesperado, porque eu não sabia o que ia acontecer comigo. Até então, a primeira reação do socorrista, ele falou assim, eu acho que ele só quebrou o braço. Que ele apertou e tal, eu falava, cara, eu só sinto dor aqui, não consigo mexer muitas pernas, mas... Ele falou, acho que é só o braço e mais a queda. Então eu fui lá, e aí na hora que eu cheguei no hospital, veio um monte de enfermeiro falando assim, a UTI dele já está pronta. Aquilo começou a me dar um desespero. Ela falou assim, esse foi o rapaz que caiu de 8 metros? Aí chegou outro, falei, foi. O socorrista falou, foi. Ele falou, nossa, mas ele está bem. Falei, graças a Deus. E aí foi tudo nisso, e eu fiz uma oração na ambulância. A minha oração foi assim, Senhor, que o Senhor ache um homem e uma mulher de Deus naquele lugar. Provavelmente eu vou estar sozinho ali, o pastor não vai entrar. Eu preciso que o Senhor envie um homem e uma mulher de Deus que vai cuidar de mim. E a primeira reação, a médica falou e falou assim, dá remédio para ele, porque ele está com muita dor. E a primeira moça falou assim, que você fez? Você trabalha? Eu falei, cara, eu sou pastor. Falou, de qual igreja? Casa do Pai. Ela falou assim, é da Gabi? Eu falei, sou. Mesmo se não fosse, eu era, viu, mano? Para ela cuidar melhor de mim. Mas eu era da Gabi, a Gabi do Fernandão. Aí eu falei, sou. E aí nisso eu falei assim, nossa, a Gabi hoje está de folga. Aí eu peguei no braço dela, falei assim, pelo amor de Deus, cuida de mim. Você me conhece, eu sou pastor. Ela falou assim, eu sou da ceia, church e tal. Eu falei, não, cuida de mim. Ela falou, não, pode deixar. Eu falei, dá remédio mais, dobra esse remédio, estou com muita dor. Ela foi e deu remédio para mim. E aí nisso a Gabi já chegou, ela estava de folga nesse dia, ela correu lá para me socorrer. Cara, e eu vi muito a mão de Deus. Porque ia demorar, porque eu tinha que fazer o raio-x, aí tem que fazer o raio-x, depois voltar para a sala, depois ir para a tomografia, e cada essas fases demoram muito. A Gabi chegou e eu estava com um monte de aparelho no peito para ver, ela arrancou tudo, já me levou na porta, e aí depois de lá já me levou direto para a tomografia. Eu sei que em 10 minutos eu já tinha feito todos os exames. E aí eu tomei também um negócio, gente, quem já fez tomografia aqui? Com um negócio com líquido. Nossa, aquilo lá não é de Deus, é só um adendo na mensagem. Aquilo ali é sofrimento, hein? E aí eu fiz aquele exame e tudo, e aí eu comecei a receber vários diagnósticos. Isso doeu muito, porque eu não sabia verdadeiramente o que tinha acontecido comigo. O primeiro diagnóstico que nós recebemos ele quebrou o fêmur em 3 partes. Cara, eu falei, cara, eu não vou conseguir mais andar. Cara, eu quebrei o fêmur em 3 partes, eu não vou andar mais. Pelo menos de uma perna eu não ando mais. Aquela reação, e aquele desespero. Mas em cada detalhe eu conseguia ver a mão de Deus. Em cada detalhe ali eu conseguia ver a bondade de Deus. Os médicos tratando super bem, a dor passando, eu orando, eu falando, Deus, tira a dor, e a dor saía. E aí, de repente eu recebi outra notícia, cara, você machucou a coluna, e eu preciso te enviar para um outro hospital, que era para a Unicamp, porque o seu caso é muito mais delicado do que a gente imagina. Imagina, você já tinha um diagnóstico, quebrou o fêmur em 3 partes, agora você quebrou a coluna em 2. Aquilo eu fiquei desesperado. Aquilo eu não sabia o que seria da minha vida. E muitas das vezes, quando a gente perde o controle da nossa vida, quando a gente perde o controle, a gente está no melhor momento, porque nós sabemos que nós não podemos e nós precisamos entregar ao Senhor. Eu não sei se você já perdeu o controle da sua vida, onde você olhou para o seu casamento e falou assim, cara, eu não sei mais o que fazer com essa mulher, com esse meu marido, eu não sei mais o que fazer.
Porque quando nós não sabemos mais o que fazer, é quando a gente entrega para o Senhor. Quando a gente fala assim para as nossas finanças, eu não sei como eu vou pagar as contas, eu não sei como que vai acontecer para esse mês fechar, então eu vou entregar para o Senhor. Só que isso não deveria ser, a oração, a entrega ao Senhor não deveria ser a última opção da nossa vida, ela deveria ser a primeira opção. Antes do seu casamento estar em crise, entregue o seu casamento na mão do Senhor. Antes das suas finanças ficarem em crise, entregue as suas finanças ao Senhor. Antes da sua vida estar em crise, entregue a sua vida ao Senhor. E aí foi nesse diagnóstico, eu fui para a Unicamp. Na Unicamp eu vi lá, eles fizeram todos uns testes, que eram o neuro, o médico era um neuro, ele precisava ver, porque a cabeça e a coluna é onde passa todos os ligamentos do corpo. Então se eu quebrasse alguma coisa, eu poderia afetar um ligamento do meu pé, da minha perna. Então ele fez todo esse exame, graças a Deus não afetou nada. E aí eu voltei para o hospital. E quando eu voltei, eu recebi o diagnóstico correto. Eu não tinha quebrado 3 partes do fêmur, eu tinha quebrado 3 partes do quadril. E eu trouxe até uma foto, tem uma foto aí, do meu quadril. E quando recebemos essa foto, nós se assustamos. Porque era muito grave, era delicado. Os médicos estavam falando, se vocês forem ver aí, ó, eu quebrei 3 partes ali em cima, de ponta a ponta, o risco, aquele risco ali, não sei se vocês vão conseguir observar, mas esse risco todo é uma quebra, eu quebrei. Aqui embaixo no meu quadril, onde foi mais grave, se você comparar um com o outro, ele está totalmente desalinhado. E eu quebrei também aqui embaixo. E com isso me impossibilitaria de andar. Esse diagnóstico era, eu vou ficar 4 meses de cama. E aí que a gente foi tendo clareza, 4 meses sem andar. Eu lembro que foi, quando foi dar o meu primeiro banho, foram 4 pessoas para me dar banho. Estava o pastor Pablo, estava meu irmão e 2 enfermeiras. Eles viraram eu parecendo um Minecraft, um quadradinho, era parte por parte. Viraram eu, 1, 2, 3, vira. Aí viravam. E aí lavavam, tal. E eu falava, cara, o que é isso? E aí eu fui para o quarto. No quarto começou uma outra fase da minha vida. Até ali eu tinha passado uns 2, 3 dias nessa loucura. Quarto, vou ficar mais aí 10 dias naquele quarto. Eu não sei se você já passou alguns dias internado no hospital, mas não é um ambiente legal. É um ambiente onde você vê morte. Talvez aqueles que são profissionais da saúde conseguem lidar melhor, porque está todo dia ali. Mas se ouvia muito reclamação, briga, as pessoas murmurando, reclamando, as pessoas morrendo de dor. E eu estava naquele lugar ali, com toda a dificuldade e limitação. E aí eu comecei a receber as visitas, e aquilo foi o momento mais doloroso para mim. Onde minha mãe, ela ia lá, gente, e eu estava deitado na maca e minha mãe numa cadeira. E aí à noite, às vezes eu não conseguia dormir e tal, eu ficava pensando. Teve um dia que eu acordei e eu olhei para o lado. Gente, minha mãe parecia um C naquela cadeira, toda torta. Cara, aquilo me fez tão mal. E aí aquilo eu comecei a me sentir culpado. Exemplo, eu entendo que foi imprudência minha, eu não vou ignorar isso. Eu peso 100 quilos, eu não sei subir em telhado, eu não sou um profissional, eu não estava apropriado com os IPI corretamente. E claro que foi uma imprudência da minha parte subir no telhado. Mas aí, aquilo não foi só um pensamento, cara, fui imprudente, mas aconteceu. Mas aquilo começou a me corroer de uma forma. Aquilo eu comecei a me xingar, eu falei, cara, como eu sou burro, olha o que eu fiz com a minha família, olha a desgraça. E eu comecei a falar assim, eu falei, cara, o que eu fiz da minha vida? E aquilo eu passava chorando, sentindo muita culpa. Eu não sei se aconteceu algo na sua vida, que você já sentiu culpa. Mesmo que você seja o culpado, mesmo que talvez você fez parte daquilo acontecer, talvez você fez um erro. Se a gente for pegar aqui na vida de Isaías, ele fez um erro.
Ele vai falar assim, ó, eu sou um homem de lábios impuros e eu ando com pessoas de lábios impuros. Ele tinha um erro, não era só as pessoas ali em volta, era ele que começou a se contaminar. Então há momentos da nossa vida que a culpa ela vem. Mas o engraçado desse texto é que vai falar assim, ó, um anjo veio, pegou uma tenaz, que era uma pena, com uma brasa viva e colocou na boca do profeta. E acontece duas coisas. Primeiro, o seu pecado foi perdoado. E para nós é muito fácil às vezes falar assim, cara, o Senhor perdoa. Amém, eu creio que o Senhor perdoa. O Senhor vai perdoar o seu pecado. Amém, eu creio que se eu confessar, o Senhor vai com a tua misericórdia e perdoa o meu pecado. Mas ele continua e fala assim, ó, a tua culpa foi removida. Mas quanto tempo a gente não se sente culpado e caminha com a culpa? Talvez a gente entende que a gente é perdoado pelo Senhor, mas a gente não consegue se perdoar. A cobrança é tão grande sobre nós que a gente não consegue caminhar a nossa vida e a gente começa a falar assim, Senhor, por que eu fiz isso? Eu sei que o Senhor pode perdoar os meus pecados, mas por que eu fiz isso? Que culpa? E essa culpa começa a te corroer. E isso vira uma maldição na sua vida, isso vira um peso. Então você precisa entender que o Senhor, Ele perdoa o seu pecado e Ele tira essa culpa. E nessa noite eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, como o Senhor fez com Isaías, faz sobre a minha vida. Tira essa culpa do meu coração. Tira essa culpa que está dentro de mim. E de repente eu senti uma paz do Senhor. Uma paz que excede todo entendimento. Isso foi tão profundo no meu coração. E ali a gente passou mais 10 dias no hospital. Muitas vezes de madrugada chorando. Muitas vezes não entendendo o porquê, com as dificuldades, com as limitações. Com toda a minha família, meus amigos, familiares sofrendo com isso. Mas eu recebi alta e fui para casa. Eu entendi que com o Senhor, cada fase é uma fase. Em todas elas o Senhor está nos ensinando. Porque quando eu saí do hospital, eu falei, agora já era. Agora minha vida vai andar, agora as coisas vão começar a caminhar. Mas eu ainda estava acamado. E eu estava tomando os remédios de dor, mas de repente os remédios já deu tempo, eu não estava sentindo mais dor. E eu passei uma das piores fases da minha vida. Eu não dormia à noite, por crise, por incômodo. E eu comecei a ter muita crise de ansiedade. Eu não sei se alguém de vocês já passou por uma crise, por algo assim. Mas eu me sentia, eu vou tentar explicar para vocês. Alguém já assistiu o filme Venom, do Homem-Aranha? Não, só um pouco jovem. Vou tentar explicar outro exemplo. Eu sentia como se existe algo dentro de mim, do mal, tentando dominar a minha vida. Isso começava a dominar meus pensamentos, e aquilo, beleza, só os meus pensamentos, eu vou lutando, mas aquilo começava a dominar o meu corpo, e eu começava a ter reações, eu começava a chorar, eu começava a tremer. Eu lembro de um dia, eu estava todo enfaixado, que eu precisava ficar enfaixado, e eu acordei com um movimento, talvez minha mão tinha dormido quando eu estava, eu acordei e eu falei, cara, eu vou perder minha mão. E num delírio eu começava a tirar, eu tirei toda a talha, eu joguei a talha fora e eu começava a chorar. Eu chegava e tentava levantar, para tentar andar, tentava sair da coisa, pulava para o sofá sentindo dor, mas eu arriscava. Tamanho era o delírio que eu sentia de madrugada. Eu lembro que chegava umas 8 horas, 9 horas, muitos da igreja, glória a Deus pela vida de vocês, me visitaram à tarde ali, passaram um tempo comigo. Mas eu lembro que chegava à noite, eu já começava a passar mal, a tremer, a ficar com medo, a querer chorar. E eu entendi uma coisa com o Senhor: a diferença de oração e súplica. Quando a gente vai para ver, existem vários tipos de oração, e uma das coisas que o Senhor faz é súplica. O que é? É um desespero da alma correndo para o Senhor. E eu lembro que a cadeira de roda ficava do meu lado, e eu falava assim, Senhor, senta aqui, por favor. Senhor, por favor, me socorre, cara. Eu não sei lidar com isso, eu não sei. E eu começava a suplicar ao Senhor.
E eu começava a ver que existe um socorro bem presente na hora da angústia. Que isso não é só uma frase ou um versículo que bonito de se falar, mas ele é tão real na nossa vida. Toda vez que você correr com súplica ao Senhor, existe um socorro bem presente sobre a sua vida. E eu lembro que no meio das crises, no meio das lágrimas, no meio do choro, eu sentia o socorro bem presente nos dias. No dia seguinte, via de novo a crise, mas eu conseguia buscar o Senhor e eu via o socorro bem presente. O socorro bem presente na hora da angústia. Depois eu comecei a tomar alguns remédios para me ajudar, para me acalmar, me ajudar a dormir. E aquilo foi passando, e aquilo eu comecei a sentir a graça do Senhor. Mas eu entendi que precisava de uma atitude minha. Você precisa aprender a lidar com as crises. Quando a crise chegar, nós não podemos ter a mesma atitude. Nós precisamos entender as estações da nossa vida. Exemplo, quando eu vi que a crise estava vindo, eu tomei algumas atitudes. Um dos pontos, eu tirei o Instagram do meu celular. Por quê? Porque eu estava numa situação muito ruim da minha vida, e eu começava a se comparar com a vida dos outros. E não era o pessoal da igreja, às vezes eles estavam aqui na reforma, brincando, e aquilo me fazia mal. Não que o mal estava neles, mas o mal estava em mim. Teve um dia, gente, que eles foram para a churrascaria, acredita? Eles foram para a churrascaria e me ligaram ainda. Falei, olha, gente, já estava em crise, me ajudaram, viu? Mas eu sei que ali eles estavam com todo o carinho ali comigo. Mas aí eu começava a sentir mal, porque eu ficava rolando aquele celular e parece que a vida de todo mundo é bem naquele celular. No Instagram parece que a vida de todo mundo é perfeita, ninguém tem crise, ninguém tem lutas, ninguém tem conta para pagar. Todo mundo parece que está viajando, todo mundo parece que está bem, todo mundo parece que almoça e janta as melhores comidas. E aquilo começou a me fazer mal. E aí eu saí de lá e eu tomei uma atitude. Eu falei assim, ó, as minhas noites são difíceis, que eu sei que as minhas noites são de crise, mas as minhas manhãs vão ser diferentes. Então nas minhas manhãs eu tirava um tempo com Deus. Eu tinha uma regra ali. Eu tinha que ler uns 3 capítulos da Bíblia ali, toda manhã. Eu não fazia nada sem ler. Lia a Bíblia, assistia uma pregação e tirava um tempo de oração. Então todos os dias eu fazia isso nas crises. Colocava uma pregação, lia a Bíblia, e eu comecei a ver que os meus dias estavam sendo totalmente diferentes. Aqueles pensamentos que começam a dominar a nossa mente durante o dia, eles eram tomados por pensamentos de paz, eles eram tomados por pensamentos da Bíblia, onde eu refletia, falava, nossa, que interessante esse texto. Porque a Bíblia, a gente não acha um versículo dizendo assim, ó, leia a Bíblia. Não existe um versículo dizendo para você ler a Bíblia. Existe um versículo dizendo assim, ó, medite na palavra do Senhor de dia e de noite, guarde os mandamentos do Senhor no seu coração. A palavra ela tem que ser meditada, a palavra ela tem que ser gerada no seu coração, a palavra ela tem que ser refletida, ela tem que ser anotada, ela tem que ser viva e eficaz em nosso coração. E eu começava a ler, e eu começava a ver a eficácia da palavra. É muito doido, porque há momentos da nossa vida que nós temos que viver tudo aquilo que a gente já falou. Eu tive que viver tudo o que eu já pregava durante anos naqueles momentos, onde eu sempre falava, cara, o Senhor é contigo. E eu pensei há momentos que falava, cara, será que o Senhor é comigo? Será que o Senhor está nessa crise comigo? Será que o Senhor vai cuidar de mim? Mas eu aprendi alguns pontos em toda essa crise. Um dos pontos é família. A família é a base. E se a base não estiver forte, e se a base não estiver estruturada, dificilmente os pilares vão ficar de pé. Dificilmente vai se construir um grande castelo. A base, uma grande casa, um grande lar. E eu comecei a ver a Camila, sensacional, minha mãe também. Eu quero honrar vocês, queria trazer vocês aqui. Pode vir aqui minha mãe. Minha mãe está aqui, gente. Podia aplaudir o Senhor? Vem aqui.
Pode vir aqui, mãe. Queria chamar minha esposa aqui. Gente, essas duas pessoas eu quero honrar ali diante de toda a igreja. Pode vir aqui, gente. Vocês são bonitas. Vai chorar, né, mãe? Mas são pessoas que abandonaram a sua vida para cuidar de mim. Isso é louvável. Eu tive muitos amigos que me socorreram, Gil, Thomas, foram lá, perguntaram. Eu tive a igreja que ofertou, mas eu tive pessoas que não apenas ofertaram recurso financeiro, apenas não fizeram uma visita, mas entregaram a sua vida no meu maior momento de dor. E se eu for pegar pessoas para honrar, eu quero honrar elas. Eu queria trazer um presente ali, que eu comprei para vocês. Quero honrar a vida de vocês. Você que é filho, valorize a sua mãe. Talvez hoje você não tenha um bom relacionamento com a sua mãe, talvez você tenha suas crises com a sua mãe, mas eu tenho apenas certeza que no dia de um acidente, no dia que vocês passarem por uma situação, quem vai estar lá é a sua mãe. Quem vai estar lá é o seu pai, quem vai estar lá vai ser seus familiares. Os seus amigos podem dar um suporte, tudo bem, mas a sua mãe entrega a sua vida. E outra pessoa que você deve valorizar é o seu cônjuge, a sua esposa. Porque nos momentos de crise, mesmo com as brigas, mesmo com as dificuldades, no momento de dor, eles não vão hesitar de estar lá com vocês. Então por isso, meia toda a igreja, eu queria honrar a vida de vocês. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, mãe. Obrigado, esposa. Valorize a sua família. Talvez faz tempo que você não manda uma mensagem para sua mãe. Sabe por quê? As coisas que eu aprendi foi as coisas ordinárias da vida. O que seriam as coisas ordinárias, pastor? São as coisas que não são extraordinárias. Eu lembro que a primeira vez que eu consegui sentar e tomar um café com a minha esposa, eu quase chorei de alegria. Porque nós somos tomados pela rotina. A nossa rotina, se eu falar assim, como está a sua vida? Está corrida? Você vai falar provavelmente que sim. Porque a nossa rotina, trabalho, estudo, igreja, trabalho e tem que cuidar de casa, tem que cuidar de filhos, tem que levar o filho na escola. E cada um tem a sua rotina. E muitas vezes a rotina ela é corrida. Mas o que a gente precisa se alertar é que muitas vezes a rotina tem tomado algo precioso. Tem tomado a base, tem tomado a família. Exemplo, eu estava numa rotina, quem estava na reforma, o Lucão, o Fabrício, o Lino, a gente estava numa rotina que a gente acordava pensando em reforma e a gente dormia sonhando com reforma. Eu sei que era uma fase, era um estágio, mas nós estávamos focados nisso. E eu vi que eu comecei a perder algumas coisas, eu comecei a perder momentos com o Senhor, eu comecei a perder momentos que para mim era precioso com Deus, que para mim era precioso com a minha família. Eu comecei a deixar de lado isso. Eu comecei a não valorizar mais isso. Por simplesmente a minha rotina era corrida. Quantos de nós temos a rotina tão corrida que às vezes a gente não consegue parar para dar um abraço no nosso familiar, para mandar uma mensagem para nossa mãe, para o nosso pai, ou para sentar e estar ali, não apenas sentado com o celular, mas estar ali 100%, estar ali presencial mesmo, não online, estar ali sentado e focado em outra coisa, vendo story, vendo coisas, mas não, sentar com a sua família e ter um momento ali. Porque se nós não ensinarmos isso para o nosso filho, o nosso filho já vai ser engolido pelas redes sociais, já vai ser engolido. Nós como pai precisamos ensinar isso. E não vai ser falando sai do celular, mas vai ser falando assim, ó, olha como o pai está fazendo, olha como a mãe faz. A mãe não pega o celular na mesa, o pai não pega o celular na mesa. Então é assim que a nossa família vai conduzir. Nós precisamos deixar a base forte. Nós precisamos
a base, ela não precisa de algo extraordinário. Você não precisa de uma Disney para ser feliz. Você pode pegar um hotel fazenda, você pode pesquisar ali, pegue para viajar com o seu cônjuge, não deixe a rotina engolir isso. Gente, há de uma diária de R$100, a diária de R$10.000. Mas a intenção do coração de pegar e falar assim, ó, hoje a gente tem para ir numa diária de R$100, mas nós vamos num hotel ali, vamos se divertir, vamos ser casal. Isso muda a estrutura de família. Isso muda a base. A base vai ficando forte. E você vai ver que os desafios da vida é mais fácil de lidar. Eu acho que eu consegui lidar melhor com a fase da minha vida, simplesmente porque a minha base estava forte. Simplesmente porque o meu casamento estava estruturado. Simplesmente porque eu tive pessoas que cuidaram da minha filha. Simplesmente porque eu tive uma mãe que se dedicou ali, que estava bem ali, cuidando de mim, saía da sua casa, ia lá, cuidava da minha filha. Então valorize a sua base. Isaías, ele vai ter a culpa foi removida dele, porque ele vivia em lábios impuros, mas chega a um lugar que você vai fazer sentido a toda a sua dor. Chega um lugar onde o Senhor pergunta, quem eu vou enviar? Quem enviarei? Eu gosto muito de uma frase do Luiz Hermínio, numa pregação eu ouvi, ele falou assim, ó, no exército do Senhor só existe homens e mulheres feridas, marcadas. Se eu perguntar para cada um aqui, cada um tem uma marca, cada um tem uma ferida, cada um tem uma dor, talvez uma falta de paternidade, talvez uma ferida num ex-relacionamento, ou talvez uma ferida de uma crise, de uma doença. Todos nós temos uma ferida. E quando nós entendemos que essa ferida que é colocada na nossa vida é para gerar vida nas outras pessoas. É quando o Senhor pergunta, no meio da sua dor, eu posso te usar? No meio da sua luta, no meio da crise do seu casamento, Ele fala assim, eu posso restaurar o seu casamento para te usar? E a reação desse profeta foi a minha oração. Eu falei assim, ó, aqui estou, envia-me. Senhor, se essa dor, se essa luta é para curar vidas, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui com as cicatrizes, eu estou aqui com as feridas, com as dores, com as lutas, mas eis-me aqui. E eu tinha feito essa oração, e logo, eu não lembro quantos dias depois, mas foi o dia que nós viemos aqui do culto e eu recebi a minha cura. E eu entendi isso, que o Senhor queria usar a minha vida, queria usar a minha dor, a minha luta, as minhas crises. Às vezes se você falasse comigo antes, falava assim, cara, eu tenho crise de ansiedade. Eu sei, cara, procuro um especialista, eu sei como é uma crise, mas quando você vive isso é totalmente diferente. Você consegue ter empatia na dor da pessoa. Eu consigo entender a sua crise agora. Eu consigo entender que muitas vezes a gente perde o controle no meio da crise. Que muitas vezes os pensamentos são tomados no meio da crise. Mas pastor, é oração? Também, eu não vou ignorar a oração, mas às vezes precisamos de um cuidado médico. Às vezes as crises não é um demônio que você expulsa. A crise são coisas que nós precisamos trabalhar, que precisamos entender no Senhor, que o Senhor é a cada dia. Não é uma oração e expulsa a crise. A crise é algo que tem que ser cuidado, é algo que tem que ser trabalhado, e talvez hoje a crise está bem, mas amanhã ela vem. Mas eu tenho uma boa nova para você. Em todas as suas crises, o Senhor está com você. No meio da sua dor, no meio do seu maior pensamento, que você vai falar assim, cara, esse pensamento não é... Talvez você teve um pensamento de suicídio no meio da crise. O Senhor está ali com você. Ele entende a sua dor muito melhor que eu, que passei por isso. Ele entende a sua dor muito melhor, Ele está ali do seu lado. Corre para Ele. Corre para Ele. Mas corre de 100%. Por isso, quando eu abandonei o celular, eu falei assim, eu quero correr para o Senhor 100%. Eu quero viver a minha vida 100% para o Senhor.
Eu não quero dividir a minha vida com nada. Eu não quero dividir a minha vida com os pensamentos. Eu não quero dividir a minha vida com nada. Eu quero dividir inteiramente ao Senhor. Porque quando nós somos tratados com o Senhor vai nos usar. E eu profetizo sobre a sua vida que essa crise, que as crises do casamento, que a doença, que a dor, que o luto, o Senhor vai usar isso para curar muitas vidas. Queria que vocês colocassem de pé. Quero ler um versículo com vocês. Diz assim, ó, está em João 15:16. Se quiser colocar aí, João 15:16. Diz assim, ó: vocês não me escolheram, mas eu o escolhi, para irem e derem fruto que permaneça, a fim de ocupar e conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Esse versículo, ele falou muito ao meu coração, porque existe um lugar que nós precisamos estar, e esse lugar é no Senhor, e nós precisamos permanecer no Senhor. É permanecer. No meio da crise, no meio da dor, permaneça no Senhor. Não deixe que a crise te distancie do Senhor. Não deixe que a crise, que a dor possa distanciar você do Senhor. Permaneça nele. Permaneça enraizado nele. Por quê? Porque só assim nós vamos dar frutos. E essa é o Evangelho. O Evangelho não tem a ver com você, não tem a ver comigo, mas tem a ver com as pessoas, tem a ver com os filhos perdidos, tem a ver com os frutos que nós vamos dar mediante aquilo que nós passamos. E como que faz para dar fruto? É só permanecer nele. Permaneça. Não distancie. Não mude a rota. E se um dia você mudar a rota por alguma coisa, por um dia você distanciar do Senhor, eu sempre falo, é como um Waze. O quanto mais rápido você voltar para a rota, melhor você vai ser. Vai economizar caminho, vai economizar dores, vai economizar feridas. Então talvez se você está distante do Senhor, esse é o momento, volte para Ele. Volte e permaneça, faça uma oração: Senhor, eu vou voltar e permanecer no Senhor. O louvor pode se achegar e eu quero orar com vocês. Eu quero que vocês fechem seus olhos. E o Senhor colocou no meu coração que existem pessoas que estão passando por crises. Quando eu estava pregando, o Senhor falou assim: ore por crise. E eu não quero expor você, porque eu sei que já é uma situação difícil passar por tudo isso. Mas se você quiser também me procurar, eu quero estar junto com você. Mas eu quero que você feche seus olhos e você sabe que é com você. Você sabe que nesses últimos dias você tem passado por uma crise, passado por lutas que você não entende. E eu tenho uma notícia: talvez você não vai entender mesmo. Talvez você não vai conseguir entender o porquê você passa por isso. Mas você precisa entender que o Senhor ainda está no centro da sua vida. Senhor Jesus, Pai, eu oro por cada irmão, por cada irmã que está aqui, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu sei que tem pessoas passando por crises aqui, Pai. Eu sei que tem pessoas passando por dores, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu sei que tem pessoas passando pela enfermidade, na doença, na cabeça, Pai. Uma doença da área da psicologia, Pai. Uma doença na alma, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, libera cura sobre essas vidas, Pai. Libera cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai.
Vem, Senhor, com um bálsamo, Pai, trazendo vida, trazendo cura, Pai. Senhor, em nome de Jesus, se existe alguém que está distante do caminho do Senhor, Pai, que ele possa voltar e permanecer, Pai, porque permanecendo no Senhor, nós vamos dar frutos, Pai. Permanecemos no Senhor, filhos perdidos vão voltar e se alimentar, Pai. Que essa casa tenha alimento, Pai, alimento dos nossos irmãos que estão gerando frutos, Pai. Espírito Santo, Senhor, cuida, Senhor, em nome de Jesus. Deus do impossível não desistiu de